Então, vamos começar a nossa live sobre vestibular indígena. Então, nessa live, a gente vai discutir um pouco sobre as regras de ingresso, a vivência no campus, passar algumas informações sobre bolsas, e no final também falar um pouco sobre as novas vagas no curso de Ciências da Computação e da Engenharia da Computação. Então, nessa live, nós temos como participante o professor José Alves, que é coordenador da comissão do vestibular da Conveste. Então, já aproveito para agradecer o professor José Alves por ter aceitado o convite para participar da live. Nós temos também a participação dos acadêmicos indígenas, o Siribi Tucano, de São Gabriel do Cachoeira, Amazonas, e o Yanapá Cuyucuro, do Xingu, Mato Grosso. Então, a ideia dessa live aqui é a gente fazer em 3 blocos. Então, o primeiro bloco, eu vou fazer algumas perguntas para o professor José Alves, em relação principalmente ao edital, para ele esclarecer alguns pontos. Em seguida, no segundo bloco, eu vou fazer algumas perguntas para os acadêmicos indígenas. Então, tanto o Siribi e o Yanapá, ambos podem responder a mesma pergunta. E, finalmente, no terceiro bloco, abrir um espaço para perguntas dos participantes na live. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos por poder participar dessa live, principalmente aí o Siribi e o Yanapá, para falar também da experiência deles, já que eles passaram por todo esse processo e atualmente são alunos, né? E a primeira pergunta, o professor José Alves, como se dá acesso ao edital, em qual site que os alunos encontram esse edital, se puder também passar informações sobre a data final para inscrição, qual que vai ser a data da prova, a quantidade de vagas, e falar também um pouco dos locais de aplicação das provas, que eu acho que é importante para o pessoal interessado. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leandro. Muito obrigado pelo convite seu e do Anderson, né, que fez o contato inicialmente, aí a direção do Instituto da Computação. É um prazer participar dessa roda de conversa aqui. O Siribi, já participei com ele em outras recentemente, né, falando exatamente do tema que é a divulgação do vestibular indígena de 2021 da Unicamp. Esta é a terceira edição do vestibular indígena, e este ano, como tudo tem sido feito de uma maneira diferente, nós também estamos fazendo esse vestibular, ou estamos prevendo a aplicação do vestibular para o dia 11 de abril de 2021, para que esses estudantes ingressem na universidade em agosto, né, fazendo cursos de preparação, pensando na normalidade do semestre, de agosto até dezembro, e aí no ano seguinte ingressar efetivamente nos respectivos cursos que eles estão se habilitando, né? Essa mudança foi necessária por conta da pandemia, mas também é importante saber que é algo que acho que vai trazer muitos ganhos para os estudantes, porque vai ser uma oportunidade deles se ambientarem na universidade, fazerem disciplinas com outros parentes, né, com outros estudantes indígenas, ter uma oportunidade de vocês se conhecerem melhor, né, e fortalecer o sentimento de grupo e de identidade, de comunidade entre os acadêmicos indígenas. Mas a pergunta objetiva é, a inscrição ela é totalmente online, ou seja, ela é feita pela internet, no site da Conveste, né, que é o www.conveste.unicamp.br. Vou colocar no chat daqui a pouco, para ficar mais fácil vocês terem registro a isso. Lá na página, você vai ter formas de ingresso. Você clica no link Formas de Ingresso Vestibular Indígena, e aí você tem as informações e começa a preencher a inscrição. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro deste mês, até às 23h59, horário de Brasília. Isso é muito importante vocês terem em mente, o horário de encerramento das inscrições do vestibular indígena. Tá? Para esta edição, estão sendo ofertadas 88 vagas em 42 cursos diferentes. 2 cursos são inéditos neste vestibular, que são os cursos de Ciência da Computação e de Engenharia da Computação. Então, são 2 cursos que entram. Este ano, por conta dessa mudança do vestibular, cursos de Ciências Biológicas, Farmácia e Enfermagem, que já estavam no ano anterior,
não vão poder oferecer vagas, né? Mas esperamos que no vestibular de 2022 todo mundo tenha condição de oferecer as vagas normalmente. Então, dito isso, importante a vocês, para se inscrever, tem que estar em posse, né, dos documentos pessoais. É muito importante, neste caso, né, a declaração de pertencimento à etnia, assinado por duas lideranças indígenas e pela autoridade da FUNAI, ou quem tem o RANI, né, que é o registro de nascimento indígena, esse pode usar o RANI em substituição à declaração de etnia. Essa é a única, além dos documentos tradicionais, RG, CPF, né, essa é a única especificidade do vestibular indígena, que é uma exigência para a inscrição. Então, tudo mais, aí vocês têm que olhar, né, pensar que essa declaração, por exemplo, se você não conseguir subir, né, ou seja, fazer o upload, carregar no sistema, porque eu sei que as conexões são ruins, você pode levar no dia da prova, ou até mesmo trazer esse documento mais adiante, quando tiver que efetivar a matrícula. Não existe possibilidade de matricular sem a entrega desse documento, seja o RANI ou a declaração de etnia. Perfeito, obrigado, professor José Alves. Em relação a essa questão da documentação necessária, isso gera talvez muita dúvida entre os candidatos. Eu gostaria de saber se no dia da prova o candidato não tiver essa documentação, ele vai ser impedido de fazer a prova ou não? Ele pode entregar essa documentação no momento da matrícula? Ele pode fazer a prova normalmente, mas ele tem que entregar a documentação no dia da matrícula. Neste dia, só para dizer, que senão eu poderia dizer, olha, só traz a documentação na matrícula. Quem já carrega a documentação aqui já está resolvido com este problema, né? Então, a pessoa que no dia da prova não tem o documento para entregar fisicamente, vai assinar um termo que se compromete, caso aprovado, a entregar no dia da matrícula presencial. Então, ninguém vai viajar, né, se o caso de alguém aprovado, ninguém vai viajar até Campinas sem ter assumido o compromisso de entregar esse documento, porque são poucas vagas e tem outros estudantes. Se você chegar aqui e for barrado, vamos imaginar, daí você fala assim, mas eu não sabia. Não, você vai assinar um termo no dia da prova de que você tem a obrigação de trazer este documento aqui em Campinas, na matrícula, que a gente prevê para o dia 2 de agosto de 2021. Perfeito. Professor, você mencionou que a data final para inscrição é 31 de janeiro, até as 23h59. As inscrições já estão abertas, certo? E eu gostaria de saber em relação à data da prova e os locais para aplicações das provas, se são muitos locais, se tem uma lista fácil no site, ou se você poderia mencionar sobre os locais da prova também. Então, vamos lá. As inscrições serão até o dia 31 de janeiro, como já mencionamos, né? E os locais de prova são 5 cidades, né? São Gabriel da Cachoeira, que tem sido feito a prova lá desde o primeiro vestibular, né? Tabatinga, também no Amazonas, Dourados, no Mato Grosso do Sul, Caruaru, no interior de Pernambuco, Bauru, no interior de São Paulo. Falei 5 cidades, na verdade são 6 cidades. E a 6ª cidade, que é a sede da Unicamp, aqui em Campinas. Então, em 5 localidades, estamos próximos das populações indígenas. O Amazonas tem a maior população indígena do país, como sabemos. Mato Grosso do Sul tem a 2ª maior população indígena do país. Caruaru, por conta de estar próximo das comunidades daquela região e ter uma prova no Nordeste, e aqui no interior do estado de São Paulo, nas regiões onde há várias comunidades, ali na região de Arco-Íris, Tupã, próximo à cidade de Bauru. Então, o nosso intuito é chegar próximo dos estudantes, ir o mais próximo possível, para que eles não tenham que se deslocar tanto para fazer a prova. Agora, uma informação importante. Para que haja o vestibular, tem que ter no mínimo 50 candidatos inscritos em cada cidade, né? Por quê? Porque nós já chegamos a ter um número... Porque isso também exige uma mobilização das comunidades locais
para que os seus jovens se sintam estimulados a prestar o vestibular. Porque tem um custo muito grande fazer essa prova. Às vezes chegamos a fazer a prova para 8 candidatos apenas. Então, este ano foi colocado essa questão porque os recursos, está tudo muito mais caro, está tudo mais difícil, então tem que haver também uma contrapartida da comunidade no envolvimento para que haja pelo menos um número de inscritos. Sabemos que o número de ausentes na prova é muito alto, tradicionalmente, mas a gente quer pelo menos 50 pessoas tenham feito a inscrição. E as provas serão feitas no dia 11 de abril, com todos os protocolos sanitários que foram aplicados, por exemplo, no nosso vestibular, que nós terminamos a primeira fase ontem, com distanciamento, uso de máscara, álcool em gel e todas as orientações, medição de temperatura e assim por diante. Perfeito. Então, assim, é importante para os interessados que divulguem nas comunidades essa oportunidade e para que eles façam a inscrição, para ter essa oportunidade de existir a prova na cidade próxima, né, desses 6 locais que o professor José Alves mencionou. Professor, caso em uma dessas cidades não tenham 50 candidatos, com quanto tempo de antecedência os candidatos inscritos naquele local vai ter informação que ele precisa fazer a prova em uma outra cidade, a cidade mais próxima? Então, terminando as inscrições no dia 31 de janeiro, nós já vamos ter condições de ver quantos inscritos tem em cada uma das cidades. Esse contato ele vai ser breve, deve ser na semana seguinte. Nós estamos com expectativa de que todas elas cheguem a esses 50, né? Mas não sendo o caso, aí nós vamos dizer a eles, dar a opção de que indiquem qual das outras localidades prefere se locomover. Campinas é uma cidade distante para a maioria, mas ao mesmo tempo tem uma infraestrutura de aeroporto e facilidade de chegar. Mas como o país todo tem dimensões, os próprios estados, o Amazonas, né, o próprio Mato Grosso do Sul, né, são regiões imensas, aí as pessoas podem ver onde é que seria mais fácil. Na verdade, essa questão ela pesa mais para 2 localidades. Caruaru, que teve um número de inscritos ano passado em torno de 70, então é importante que mantenha esse número de inscritos, e Mato Grosso do Sul, Dourados, porque o ano passado o número de inscritos ficou abaixo de 50 em Dourados. Eu não tenho dúvidas de que tanto São Gabriel da Cachoeira quanto Tabatinga teremos muitos inscritos. Muito obrigado. As suas respostas em relação ao edital e algumas regras, acho que foram muito esclarecedoras. E agora, passando para um outro tópico, em relação ao auxílio financeiro, que também é algo importante para os candidatos, eu gostaria de saber se todos os estudantes indígenas eles terão bolsa e moradia, e quais são os auxílios que eles podem contar inicialmente, e quanto tempo, mais ou menos, eles conseguem receber esses auxílios? Se tem alguma burocracia que no primeiro mês, por exemplo, ele não teria esse auxílio, ou se é algo de imediato? Então, gostaria que você desse uma visão geral sobre o auxílio financeiro para esses estudantes indígenas. Bom, depois eles podem complementar a experiência deles, mas a universidade ofereceu bolsas para todos os estudantes indígenas que ingressaram nos últimos 2 vestibulares. Claro que a bolsa não é para o estudante indígena, a bolsa ela é classificatória para todos os estudantes, porém, os estudantes indígenas têm prioridade e a totalidade deles, pelo menos nesse primeiro momento, preencheu todos os requisitos para a obtenção da bolsa. É um tanto quanto burocrático, mas os estudantes indígenas têm aí uma prerrogativa em relação a ao preenchimento e, vamos dizer assim, ao atendimento mais rápido e mais emergencial, por exemplo, por conta de moradia. Né? Muitos deles, não é imediato, cheguei, matriculei e ganhei a bolsa. Não, porque esses documentos têm que ser entregues, devem ser analisados. Nesse sentido, a gente conta muito com uma rede de colaboradores dos próprios estudantes no primeiro ano, que a gente organizou, mas agora, com a presença dos outros estudantes indígenas, com os outros parentes, né? Então, eles próprios se solidarizam entre si e acolhem uns aos outros nas casas. Mas hoje é importante dizer que todos eles tiveram acesso à moradia ou têm bolsa para poder chegar à moradia. E a Unicamp tem feito um grande esforço para poder manter esse programa, né? E, de qualquer forma, como a gente não é uma universidade federal, a gente não recebe recurso do governo federal. Então, esses recursos saem diretamente
então não recebe recurso da FUNAI. Esses recursos vêm diretamente do orçamento da Universidade Estadual de Campinas. Então, por isso que o estudante ele só será beneficiário, inclusive, de alguma bolsa depois de matriculado. Porque muitos assim, eu passei, mas como é que eu chego aí? Aí é a solidariedade das comunidades, das redes, os apoios coletivos que as pessoas constroem é que trazem esses estudantes até aqui. Porque a universidade só pode, inclusive, ofertar a bolsa depois disso. A bolsa BAS, que é a bolsa maior valor que os alunos recebem, está em R$ 896, aproximadamente, quase R$ 900. Vamos simplificar aí a conta para você entender. Todos os estudantes indígenas têm alimentação do bandejão, do restaurante universitário, gratuitamente, que é o café da manhã, o almoço e o jantar, né? Então, de segunda a sexta-feira. Então, isso também é parte das bolsas dadas aos estudantes. E tem também aqueles que, por alguma exigência, por alguma necessidade, às vezes tem família, ou a renda ela é ainda mais baixa, pode recorrer a uma bolsa auxílio trabalho, que você tem uma atividade que você faz uma compensação de horas na universidade e pode ter aí mais um auxílio que eu acho que é de R$ 215. Então, esse é o conjunto de bolsas, né? Então, a moradia, né? O esforço da Unicamp é que a maior parte deles fiquem na própria moradia, mas alguns preferem pegar o recurso e morar em outros lugares, daí morar com outras pessoas alugando uma casa, né? Essa bolsa aluguel, ela está em torno de R$ 400, ou a moradia ou a bolsa, tá? Então aí é dado ao estudante a opção de escolher esse quadro. Mas é um pouco chato, sim. Todos nós gostaríamos, já sou estudante indígena, já sabe a minha condição, poderia dar a bolsa. Mas a universidade tem que atender às exigências dos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas e todas as questões relacionadas à auditoria de recurso público, ou seja, nós sabemos a realidade de vocês, mas tem os processos que precisam ser cumpridos e os protocolos que precisam ser seguidos para a autorização de uma bolsa. Tá. Professor, eu fiquei com uma dúvida só em relação à Bolsa Básica, que é a Bolsa Auxílio Social, que você mencionou aí, que é um valor aproximado de R$ 900. Essa bolsa, ela é concedida para os alunos apenas no período que eles não têm vaga na moradia, ou não? É uma bolsa independente da vaga na moradia? É uma bolsa independente da moradia. Tem alunos que têm a bolsa e têm a moradia. Perfeito. O que define a bolsa é a condição socioeconômica. Certo. Então, o aluno poderia ter uma vaga na moradia da Unicamp, que é gratuita, ter acesso ao café da manhã, almoço e jantar no restaurante da Unicamp, e mais essa bolsa de R$ 896,61. Perfeito, muito obrigado. A gente já falou um pouco sobre o edital, só que teve um assunto que acabou que eu esqueci de mencionar aqui, é sobre a inscrição, né? Uma vez aprovado, deve fazer a matrícula online e tem um período para fazer essa matrícula de forma virtual pela internet. Eu gostaria de saber sobre esse período, José Alves, se tem uma segunda chamada ou se quem perder esse período não vai conseguir se matricular. Falar mais um pouco sobre isso daí, que é importante para os alunos. Então, vamos lá. Vocês se inscrevem até dia 31, vou ser repetitivo, mas é para ficar bem claro. Sim. Se inscreve até o dia 31 de janeiro agora, farão a prova no dia 11 de abril. Claro que, eventualmente, esse calendário pode ser alterado por conta da pandemia, mas no nosso horizonte a gente trabalha com o planejado. Prova dia 11 de abril. E aí nós vamos ter no dia 10 de maio, quase um mês depois, ou seja, 30 dias depois, a divulgação dos resultados dos aprovados. E aí a matrícula dura uma semana, e a matrícula é virtual. Essa primeira matrícula. Por quê? Se você não confirmar esse interesse pela internet de 11 a 17 de maio, aí nós vamos chamar os candidatos dar uma segunda chance, que é o que nós chamamos de segunda chamada. E aí esses candidatos terão mais uma semana, a partir do dia 20 de maio, terão mais uma semana para se matricular, online. Por quê? Se a pessoa sequer manifestou interesse, eu não posso esperar o dia 2 de agosto para saber, porque
porque as distâncias são enormes, o planejamento para os candidatos chegarem até aqui demanda muito cuidado. Então, por isso que a gente quer, nós vamos ter 4 chamadas até junho, até dia 10 de junho. E aí nós vamos esperar os candidatos no dia 2 de agosto, ou seja, porque haverá um período de planejamento da sua viagem entre junho e agosto. Alguns já vão começar a planejar antes, porque confirmaram interesse e fizeram a matrícula ainda em maio, dia 10 de maio em diante. Todas essas informações de calendário estão lá na nossa página, tá? Quando você clica conveste.unicamp.br e vai no link Vestibular Indígena, tem o edital, que é importante seja lido, e tem aí as condições de fazer a prova. Quer dizer, e o calendário todo de fazer a prova. Tá. Um outro ponto que é importante também é em relação ao conteúdo da prova e se os candidatos eles podem ter acesso às provas anteriores e como se dá esse acesso. Bom, os candidatos podem e devem olhar as provas do ano anterior. Na nossa página, essa mesma página da Conveste, tem todas as provas do vestibular indígena. Como é a prova? É uma prova tem 50 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas em cada uma delas. Os candidatos farão 14 questões de linguagens, ou seja, toda a prova ela é em língua portuguesa, tá? Então, é uma prova que tem enunciados curtos e 4 alternativas. Depois tem 12 questões de matemática, que envolve raciocínio lógico, que envolve domínios básicos da matemática. Por isso que nós fazemos... Bom, depois eu explico porque o vestibular indígena, né? Domínios básicos de matemática. 12 questões de ciências da natureza, ou seja, envolve conhecimentos de biologia, de química, de física, e 12 questões de ciências humanas, que envolve história, geografia. E tem que fazer uma redação, né? Então, esta é uma... Nós sabemos que vocês são muito da oralidade, mas na universidade a gente escreve e escreve muito, né? Então, nós precisamos ver o domínio de produção textual de vocês, né? Então, esta é uma prova importantíssima. São dadas 2 propostas de redação e você escolhe uma para fazer, né? Então, esse programa de estudos, né, o conteúdo que cai na prova, está também no nosso site. Tem o manual dos estudantes ali, do candidato. Você pode olhar lá as informações todas que estão previstas nos conteúdos de cada uma das áreas. É uma prova, repito, que dialoga com a experiência dos estudantes indígenas. Não é uma prova igual ao vestibular tradicional. É uma prova muito mais focada na leitura, interpretação e no domínio de raciocínio lógico, raciocínio científico, para que possamos averiguar, né, a capacidade de leitura e interpretação de vocês nestas provas. Tá. Eu gostaria de frisar aqui também, o professor José Alves falou no início sobre os candidatos que não têm o RANI ou identidade com a identificação da etnia, que tem que preencher, né, a declaração de etnia e vínculo com a comunidade indígena, e esse modelo se encontra no próprio edital, né? Então, é só pegar esse modelo de declaração e preencher. Isso. Perfeito. Bom, professor José Alves, as perguntas que eu tinha para fazer nesse primeiro bloco para você eram essas. Gostaria de saber se você queria complementar mais alguma informação antes da gente passar para o segundo bloco. Não, eu acho que essas são as informações básicas e eu deixo os recados finais na hora, depois de ouvir os nossos colegas aí, Siribi e Anapá. Tá bom? Perfeito. Mas eu agradeço mais uma vez. Acho que fui claro. Eu quero reforçar. Inscrição até dia 31 de janeiro. Tem que ter a documentação, mas se não tiver a documentação em mãos, vai assinar um termo. Então, não deixe de se inscrever por causa de não ter essa declaração de etnia. Lembrando que a declaração de etnia ela é validada por qualquer pessoa da comunidade, mas precisa ter uma chancela da FUNAI, que é o que é mais burocrático, tá? E, no mais, é uma prova do dia 11 de abril, resultados 10 de maio, e os aprovados começam o curso em 2 de agosto. Muito obrigado. Então, passando para o segundo bloco, eu tenho algumas perguntas para os alunos indígenas, o Siribi e o Anapá. Então, gostaria primeiro que eles pudessem se identificar
falar um pouquinho sobre o curso que eles estão fazendo, mencionar onde eles fizeram a prova, como que foi o deslocamento. Então, falar um pouco da experiência de vocês aí nessa primeira etapa até a realização da prova. Seribi e Anapá, caso vocês estiverem falando, o microfone está desligado. Aí vocês precisam ativar o microfone para falar. Deixar o Jaraqui falar primeiro. Pode falar você, Seribi, primeiro. Se identifica, fala aí. Sobre... Oi. E Anapá? Pode falar aí, Seribi. Então vamos fazer essa ordem. O Seribi, ele responde, aí nas perguntas eu vou colocando a ordem de cada um. Então nessa primeira, o Seribi, você fala a primeira, e em seguida o Anapá fala sobre a experiência dele também. Opa, boa tarde. Quero agradecer a quem organizou, né, essa live. É um encontro muito importante, né? Apesar de termos muitos compromissos aí, inclusive vocês que organizaram, agradecer ao professor José Alves, né? Sempre está aí à disposição, e aos demais que estão participando e aos que vão ver, né? É importante fazer inscrição, né? Para passar, na verdade, no vestibular. Então, sou Seribi, sou da Itilha Tucano, né? Da terra indígena Alto Rio Negro. Sou natural da comunidade originária Paricachoeira, que pertence ao município de São Gabriel da Cachoeira. Uns 4 dias de barco e 3 noites, né, para chegar lá, que a gente calcula por dia e noite. A gente não calcula por quilômetros. Eu fiz a prova em Manaus, no tempo da primeira edição, que a Unicamp estava realizando. Uma das cidades que contemplou para a realização do vestibular indígena foi em Manaus, né? E eu fui uma das pessoas que fez a prova em Manaus. Concorri para o curso de filosofia, mas eu estava no... Opa, desculpa aí, segurar. Para mim, assim, no sentido é que eu era formando marista, né? Uma congregação ligada à Igreja Católica, e eu estava morando no Nordeste, e depois aí eu terminei esse relacionamento com a congregação, né, e eu me desliguei, prestei esse vestibular, né, inclusive, para mim ficava mais fácil realizar a prova em Manaus, e ocorreu perfeitamente, né, tinha coisas, no sentido é que, apesar de muitos dizerem fácil, né, é um pouco difícil, requer atenção, disposição, requer também exercício, né, de escrita, né, que muitos parentes são os bons também de outras regiões, que é um vestibular muito concorrido, né, só de fato ter a Unicamp que é uma universidade de peso, né, então tem uns parentes muito bons. Eu diria que, assim, para os parentes, né, dizer, não ter medo de fazer inscrição, né, e também ir no dia de realizar a prova e ir lá, descansar a mente, ter aquele maior cuidado, né, evitar de sair para jogar bola antes de vocês prestarem, porque vai ser muitos parentes, inclusive, né, de vários desses cinco cidades do Brasil que o professor mencionou, vai ser um vestibular muito concorrido, eu diria. E é muito importante também, né, como eu estou fazendo curso de filosofia, dizer assim, porque tem muitos parentes que estão com dúvida ainda de se inscrever em quais cursos que eles querem, né.
Eu diria que basta ter um parente que disse, né, olha, eu tentei fazer, eu fiz e eu passei. Aí ele disse que gostou do curso. Então, muitas vezes a gente não tem que ter medo de se inscrever, né? Claro que tem vários desafios, né? Às vezes a gente brinca que o pessoal da exata estuda mais, a das áreas humanas estuda menos, aí vice-versa, mas é brincadeira, gente. Assim, no sentido, não escuta muito, como diziam os especialistas indígenas, né? Eles diziam que quem tem essa experiência, você vivenciar aquilo, né? Para você ter experiência. Eu diria que no curso de filosofia é bastante desafiador, mas que é muito positivo estudar, né? Assim, eu diria que tem muitos parentes também que estão em outros cursos, né? E desde já também parabenizar o professor Anderson, o professor Leandro, né? Que vocês são do estudo de ciência da computação, né? E isso é algo muito positivo, né, pro vestibular indígena em si, né? Que é essa sensibilidade. Eu diria que a gente está fazendo esse esforço também para que outros institutos que ainda não cederam as vagas ou abriram vaga para os indígenas terem essa sensibilidade, né? Mas, assim, eu diria que parabenizar mesmo a coordenação do curso, a congregação e a todas essas pessoas que mobilizaram para que tenha vaga no Instituto de Ciência da Computação. E olha que dizer para vocês assim que a Unicamp é uma outra cidade, né? Que eu estou quase um ano morei, na verdade, e eu não consegui conhecer nem Instituto de Ciência da Computação. Então, parente, você que vai fazer vestibular 2021, eu diria que você tem que se animar para estudar e que a gente vai estar de braços abertos também, esperando vocês, inclusive. Eu diria que logo, logo, o movimento estudantil indígena da Unicamp, junto com os companheiros de luta da universidade e do fora da universidade, estarão mobilizando para recepcionar vocês. Bom, obrigado, Escrevi. Então, eu abro agora espaço para o Ianapá falar um pouco sobre a experiência dele, o curso que ele faz e mencionar onde que fez a prova e como que foi o deslocamento até a realização da prova. Oi, boa tarde, né? Primeiramente, eu queria agradecer vocês, né? E José, e Leandro, e Anderson. Então, né? Eu sou Ianapá, né? Tinha povo Cuicuro, né? Do Alto Xingu. E, na verdade, o meu pai é Tinha Meinaco também, né? E minha mãe, povo Cuicuro. Meu pai é outro povo e minha mãe também tinha povo Cuicuro, né? Mas eu moro na aldeia Cuicuro mesmo, né? Eu falo a língua da minha mãe, mas eu não falo mais a língua do meu pai, né? Porque a língua do meu pai é diferente da língua da minha mãe, né? Então, né? Eu moro aqui no Alto Xingu, né? É longe da cidade, né? A cidade fica a 300 quilômetros. Agora eu vim aqui na cidade pequena, né? Acesso à internet, né? Porque na aldeia a internet não pega. Então, quando saiu o edital, né? Eu pensei em fazer, né? Então, tem um professor na indígena, tá trabalhando na aldeia, na minha aldeia, né? E ele que me ajudou, né? Para se inscrever, me inscrevi, né? E depois eu fui fazer a prova lá em Campinas, para Campinas. Porque o Manaus e outras cidades são longe do Mato Grosso, né? É por isso que eu fui em Campinas mesmo, né? Então, eu escolhi letras, né? Curso letras, porque eu queria ser professor, né? Quando eu me formar.
porque a minha comunidade precisa muito professor na aldeia, né? Porque a gente, né, somos indígenas mesmo. Na minha aldeia, a maioria não fala língua portuguesa, né? Quando cheguei aí em Campinas, nossa, eu sofri bastante, né? Eu não consegui falar língua portuguesa e não compreendia também. Me esforcei muito, né, durante 2019, né? E depois chegou a doença, né, pandemia, e me prejudicou muito, né? Quando eu estava aprendendo. Então é isso, né? Eu fiz a prova aí em Campinas, né? E, e depois eu passei, né? E depois eu voltei para a aldeia. Quando eu estava na aldeia e saiu o resultado, né? E eu vi meu nome na primeira chamada, né? Nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu fui... nunca saí da aldeia, né? Para morar na cidade, né? Quando passei, eu saí primeira vez, né? Por isso que fiquei com... assim, né? Muita dificuldade de ficar na cidade, né? Como a cidade grande aí São Paulo, né? É diferente a clima, né? E comida, né? E agora eu tô me acostumando um pouco já, né? Com a alimentação da cidade, né? Porque a alimentação a nossa é diferente da cidade, né? Agora eu tô me acostumando um pouco já e eu tô morando na moradia, né? Eu tô num moradia estúdio, né? Que falo porque eu já tenho família, né? Já tá morando comigo em Campinas, aí Campinas, assim, né? Na moradia. Então é isso, né? Me esforcei muito, né? Para sair da aldeia, né? E para mim poder aprender a língua portuguesa, né? Depois eu voltar para a aldeia para trabalhar, né? Ensinar os jovens, as crianças, né? E ajudar a minha comunidade, né? Porque a minha comunidade, né? Me indicou para mim ser como professor, né? Aí eles me pediram para fazer a prova, né? É por isso que eu fui aí para São Paulo, né? Agora eles estão assim, né? Feliz, a minha comunidade tão feliz, me esperando, né? Agora eu tô aqui, né, com eles, né? Por causa da pandemia, né? Então, assim que eu fui, né? Na primeira tentativa eu passei, né? Eu não consegui, naquele dia eu não conseguia falar a língua portuguesa, nossa, eu sofri bastante. Isso é grande desafio para nós, né? Quase desisti no primeiro semestre ainda, né? Eu queria desistir porque eu sofria, eu não entendia a língua portuguesa, né? E depois eu pensei para me continuar até no final do curso, né? E agora eu tô lá, né? E mesmo que eu tô sofrendo, eu vou até no final, né? Até me formar, né? Então é isso, Leandro, né? Isso. Assim que eu fui, né, fazer a prova, agora eu tô na Unicamp, né? E agora eu tô morando na moradia, né? E eu conheci muitos meus parentes, né? Como Ziribi, né? Eu não sabia que os indígenas têm no Brasil, né? Em outros estados, né? Eu não sabia. Quando cheguei em Campinas, eu vi outros indígenas. Nossa, eu fiquei muito feliz. Muitos indígenas, né, no Brasil. Eu não sabia que tem os indígenas nos outros estados, né? E agora eu conheci muitos meus amigos, meus parentes, né? Sempre a gente joga com os Ziribi, agora eu tô com saudade deles, porque já tá quase um ano, né? Sem, assim, ver perto, né? Jogar bola. Então é isso, Leandro, né? Isso. É muito prazer conhecer vocês também, e você, José, né? E você e outro Anderson também. Então é isso.
Tá bom, obrigado, Ianapá. Ainda tenho mais algumas perguntas. O Siribi falou um pouco sobre a dúvida do curso para escolher. Isso provavelmente deve ser uma dúvida da maioria. Então, quando a gente estiver no terceiro bloco de perguntas, o professor José Alves ele pode falar um pouco mais, porque, inclusive, eu acho que o candidato pode selecionar mais de um curso, mas isso a gente discute no terceiro bloco. Uma outra pergunta que eu tenho para vocês, o Siribi pode responder primeiro, sobre auxílios financeiros e o suporte acadêmico, para vocês falarem aí se recebem a bolsa, quanto tempo levou, né, para começar a receber a bolsa, onde vocês se alimentam, até porque o Ianapá mencionou a dificuldade ali para se adaptar com a alimentação, e se tem também algum outro auxílio para vocês, de outras atividades acadêmicas que vocês desenvolvem. Então, né? Arrocha. Vai. Isso, eu diria que temos ajuda, né? Como o professor já bem mencionou, né? E aqui dizer assim para os parentes, né? Que quem tem graduação, ele não tem direito a receber bolsa. A pessoa que tiver possuir uma graduação fora da Unicamp, ele não tem direito a receber bolsa. É a regra da instituição, né? Quem tem direito é só aquelas pessoas que não têm graduação ainda, que estão iniciando os seus estudos, né? Assim, soube dessa informação, né? Que é uma das resoluções que legalizava as bolsas. Como o professor José Alves disse, né? Os parentes têm ciência de que a universidade ainda ela não responsabiliza quem não tem matrícula ainda. Ela só pode ajudar o aluno a partir da matrícula, né? Depois que ele fez matrícula, aí a gente ganha um cartãozinho de identificação, que se chama um RA provisória, registro acadêmico, né? Que te dá acesso para você tomar café, almoçar, jantar, e também tem bolsa de instalação que eles falam, né? Quando assim que você chega, depois que você faz a matrícula e faz todo aquele processo de documentação, você recebe bolsa instalação, que ele se chama, acho que em torno de 300 ou R$ 400, algo assim, que eu não me recordo agora. Para você se organizar, né? E tem uma rede que tem muitos colaboradores, né, benfeitores, eu diria, vamos dizer assim, que colaboram os parentes, né? Principalmente, assim, dizer muito ao Ianapá, ao Arlindo e os demais que estão morando com as famílias, né? E eu diria que eu que que não tenho filhos, né? Que eu moro sozinho por Campinas, e eles moram com esposa, filhos, né? E a dificuldade deve ser maior, eu diria. Mas que eles são muito... eu diria que eles são uma inspiração para quem está com a dúvida de assim, de dizer, olha, eu não consigo mais ir estudar porque eu não vou conseguir, porque eu estou com minha família. Eu diria que o Ianapá, o Arlindo e outros demais companheiros e companheiras que estão morando com filhos e filhas lá em Barão Geraldos, né, são assim corajosos, que estão inspirando outras pessoas, outros parentes a entrarem na universidade, né, porque tem muitos, e tem o rede de apoio, né, que acolhe, inclusive é uma mistura de docentes e discentes da Unicamp e outros parceiros, né, que eles vão fazendo, e também a própria primeiro vestibular aconteceu que era uma rede, né, de acolhida, de várias pessoas acolhendo a gente, né, que, como eu já mencionei anteriormente, a universidade não responsabiliza dar a você a moradia. No dia que você for matricular, você não recebe moradia ainda, porque
você só pode morar a partir de ter matriculado já, de ter ganhado bolsa e tudo mais, mas de qualquer forma, tem uma hospedagem solidária, né, que é uma hospedagem que aprendemos a fazer com os parentes não indígenas, né, que eles foram recebendo a gente até que a gente consiga moradia, até que a gente consiga bolsa moradia, né, que é também para pagar o aluguel, que o professor falou de 400, e até poder ter moradia. E também não é só indígena, né, que são muitos estudantes que a Unicamp ela tem uma política de cotas também que o próprio vestibular tradicional adotou. Eu diria que tem muitos também os parentes não indígenas que precisam de moradia também estão lá junto com a gente, né? Então é um pouquinho puxado na hora que você para procurar a moradia, né? Inclusive eu ano passado perdi a bolsa devido à minha documentação. Então eu tive que fazer outro processo aí. O processo aí eu até consegui de novo, só que a pandemia chegou, né? Aí complica tudo. Mas que graças a Deus ainda bem que a companheira Dida aí tá lá. Aí a Dida aí que é o nosso suporte também, uma das parceiras aí nossa, e sempre está aí acolhendo, levando os filhos, né? Principalmente do Ianapa para o SECOM, que tem muitas pessoas assim comprometidas que estão aí, né? Que estão colaborando, ajudando, principalmente essa de língua portuguesa é com todo mundo, né? Eu também de vez em quando solto umas palavras aí, troco de palavra masculino para feminino, aí por aí vai, né? Eu sou falante da minha língua também, da língua tucano. Eu diria que é isso, né? E também, ano passado, assim, pegando um pouquinho, só para finalizar, que os próprios alunos indígenas que se beneficiaram que tiveram esses benefícios de acolhida, eles que acolheram os 020, né? Só não... Claro que eu diria que é algo inédito, que é só o pessoal da Unicamp que fazem esse tipo de acolhida, né? Que, inclusive, a Rede Ubuntu mobiliza, faz todo esse processo de arrecadação para comprar passagens. Mas eu diria aqui para vocês, eu não sei, ainda não vi essa discussão ainda, mas em qual momento eles podem se discutir agora, né? Pode ser mais difícil agora no período da pandemia, mas que assim, eu diria que para vocês aí, parentes que vão prestar, que vão entrar, que vocês organizassem, né? Fazer esse esforço, como o professor falou aí, pedir ajuda da comunidade, pedir ajuda dos outros parentes, porque é muito caro, passagens, porque a pessoa vai precisar mesmo. Eu acho que, pensando nisso, que o vestibular indígena também tem todo esse processo longo, né, professor? Para se organizar financeiramente. E na viagem, você só viaja com... que é o básico, né? Que você viaja só com RG. Então, assim, eu diria que para nós que moramos nas comunidades distantes, que somos naturais de um pouco distante, por exemplo, Tabatinga, mais distante que São Gabriel. Para sair do Amazonas, a pessoa só tem eu diria que só tem uma opção, ou duas opções. Uma opção que é avião pelo céu e outro pelo rio, né? Que chega até de Manaus, vai de barco, viajando uma semana, chega em Belém, de Belém pode pegar um ônibus que pode descer até em Campinas, mas isso é outra história, né? Assim, no sentido, não é muito viável. Então, para sair do Amazonas é preciso gastar o que a gente não tem, né? Por isso que eu não consigo ir para passar as férias na minha região, porque é muito caro. Assim dizer mesmo, nesse sentido, né? E outras coisas aí, os próprios professores também vão ajudando os alunos deles do curso, né? Inclusive, eu tive a honra de ser colaborado, né, pelos meus professores do curso de filosofia, que me deram roupa de frio, né? Que a gente tem que dividir.
que lá faz frio. Para quem não tem costume com frio, em Campinas faz frio. Então eu sofri nessa parte um pouco, né? E você tinha que ter casaco. Aí a rede fez uma de doação de moletons, né? De cobertores, essas coisas, porque o cobertor aquele fino da nossa região, eu diria assim, lá do Amazonas, ele não funciona muito bem não, porque é muito frio mesmo lá. Então, tem uma ajuda também dos professores, até os PADs, né, que são ajudantes da gente, ele ajuda. Eu digo isso porque eu tive essa ajuda, né, do meu primeiro período, né, e assim dizer para o parente que passou, na hora que você passar, ainda você tem que permanecer dentro da universidade, como o Yanata disse, né, que você tem que passar no mínimo uma matéria obrigatória do teu curso, senão a pessoa é desligada da universidade, que é a burocracia, né? Então, eu diria que é isso. Então, nessa questão, eu diria que eu fui sem me preocupar, né? Eu estava preparado já para vivenciar essas experiências, né? Não tive muita preocupação com essa questão, porque a minha vontade era mesmo de estar dentro de uma universidade, estudando, né? Então, eu acho que também vai muito de cada um, também tem que mentalizar e dizer, olha, eu vou para a universidade, mas que a partir do momento que a gente sai da casa dos nossos pais, a zona de conforto nosso, ele fica por lá, né? A realidade, o desafio que a gente abraça tem outros, e tem muitos parentes que a gente vai conhecendo de outras realidades, de outras etnias, né? Falantes de outras línguas, e você vai aprendendo, somando com eles, que isso é muito bom. Perfeito, muito obrigado, Siribi. E Anapa, você pode falar um pouco sobre sua experiência nessas questões? Tá bom. Então, né, depois da matrícula, né, eu escolhi um projeto, né, e para mim ganhar a bolsa, né, e depois de um mês, né, eu ganhei a bolsa, né, eu recebi a bolsa, né, eu escolhi o projeto no Prodecad, né, numa cotação da história indígenas, né, e com Zilda, né, quando eu vim, quando eu fui para São Paulo, né, fiquei na casa da Zilda, né, uma amiga, uma professora que trabalha no Prodecad, né, e fiquei lá, eu acho que quase 12 meses, até eu conseguir a casa moradia, né, a casa estúdio que fala, né. Eu fiquei lá quase 2 meses na casa da Zilda, até agora eu agradeço a ela, né, ela me cuidou bem. Então, é assim que, não sei que outros parentes demoraram, né, para receber a bolsa, né, é muito difícil morar na cidade também, né, por isso que a gente precisa essas bolsas, né, para a gente receber logo, né, aonde que a gente pode conseguir grana, né, para a gente ficar lá 2 meses ou 3 meses, né, sem receber a bolsa, né, como eu, né, eu não tenho outra renda, né, para me sustentar na cidade, né, só com essa bolsa, né, como eu tô na moradia com a minha família, eu tô frequentando muita dificuldade, né, mesmo assim eu vou continuar, terminar meu curso, né, eu não quero desistir no meio, assim, né, eu queria terminar até no final, mesmo que eu tô com muita dificuldade, né. Então, assim que ficamos, né, tem algumas professoras, né, e professores estão nos ajudando, né, com alguma coisa, né, como alimentação, com cobertores
e colchões, né? E, e roupa disso, né? Assim que eu tô ficando na cidade, né? Algumas pessoas tá me ajudando também. E então é isso, né? É muito difícil, né? Para as indígenas, né? Para ir para sair da aldeia, para ir morar na cidade, né? É muito difícil. Né? Como a vivência na aldeia, né? É diferente da cidade, né? É tudo diferente, né? Com a aldeia, né? A gente não precisa lá a renda, né? Para morar. Na cidade a gente precisa muito, né? Assim que eu tô morando na cidade, né? E espero que eu vou terminar o meu curso, né? Como agora, né, a pandemia tá me prejudicando muito, né? Então, eu tô torcendo por mim mesmo, né? Para mim mesmo, eu tô torcendo muito, né? Para mim continuar, né, até final. Então é isso, Leandro, né? Assim Sim. que a gente fica na cidade, né? Como a gente sai da aldeia a primeira vez, né? Como eu sou alto Xingu, né? Diferente dos meus parentes da Amazônia, né? É diferente mesmo. Por isso que quando saí para a cidade, eu fiquei assim, tudo perdido, né? Clima tudo diferente, coisa eu não comia. E isso quase eu desisti do curso, né? Por causa disso. E agora eu pensei, no fundo, né? Eu vou até no final. É assim que eu estou morando na moradia, né? Mas eu estou gostando muito, né? O Unicamp ajuda também muito, né? Com algumas coisas, né? Quando a gente precisa, né? Eu mando mensagem no grupo, né? Para alguém me ajudar, né? Com alguma coisa, né? Que eu estou precisando, né? Então é isso, né? Eu peço para os indígenas, né, que estão assistindo, né, para eles se prepararem, né? É muito difícil sair da aldeia para ir para a cidade fazer a prova, né? É muito longe. Eu gastei muito, né? Eu saí da aldeia, né, e fui para São Paulo. Eu gastei muito, né? Muito longe, Mato Grosso. Tem São Paulo, para chegar em São Paulo é muito longe, né? Por isso que eu peço para os meus parentes, né? Para se prepararem, né? Para eles irem antes do curso, né? Da prova, né? Quer dizer. Então é isso, Leandro. Bom, obrigado, Enapar. E para encerrar esse segundo bloco, eu gostaria que tanto o Siribi quanto o Ianapá, apesar de vocês já terem dado várias dicas, terem falado aí sobre a questão de moradia, a questão financeira, falaram um pouco sobre essa experiência na mudança para Campinas, falaram das dificuldades, os pontos positivos, mas eu gostaria, se vocês tiverem mais alguma dica para dar aí para os candidatos do vestibular atual, seja dicas em relação a como conseguir essa documentação necessária para atender às exigências do edital, ou dica nessa questão do processo de deslocamento e a mudança para Campinas, e também, se puder, no final, fazer uma breve... falar um pouquinho como que foi a recepção na Unicamp, e aí a gente encerra esse bloco e passa para o terceiro bloco, que é abrir espaço aí para perguntas dos participantes. Então, eu diria que primeiro fazer a inscrição, né? Como o professor disse, aí pegar a assinatura, se a pessoa que não tiver RANI, né, que é o registro nacional, que é a finalidade do Registro Nacional Indígena, né?
assim, no sentido, eu diria que a pessoa que não tiver, ela tem que tirar no site, o próprio edital, eles disponibilizaram a declaração, né? Que vocês podem pegar assinaturas de lideranças que vocês acreditam que são que você vê uma referência como liderança nas suas comunidades, vocês podem pegar, né? Das lideranças, que tem várias lideranças, né? Eu diria que tem liderança que é na minha região, eu me refiro assim, né? Aí que tem liderança tradicional, e tem a liderança religiosa, né? Que depois da invasão aí das igrejas aí, que eles foram dando nome de catequistas, né? Principalmente aí cristã católica, né? Eu diria. E ele tem também, ele é apto a assinar, eu diria assim. E também tem os lideranças professores, né? E os que se chamam de capitães. Assim, né? Eu quero dizer que assim os parentes da minha região que não tiver RAMI, vocês podem pegar a assinatura que muitos dos pais são os lideranças, né, tradicionais que os povos consideram muito, pode ser teu tio, seu pai, seu irmão, né? Tem. Eu acho que o Siribi teve um problema com a conexão. E, Anapá, você pode concluir da sua parte? Ele voltou. Então, vocês pegam essas assinaturas, né? Eu diria que é muito importante, né? Lá na minha região, para vocês não fazerem aglomeração, né? Inclusive lá em São Gabriel da Cachoeira, ponto de referência para pegar assinaturas é a FOIRN, né? Mas eu digo para vocês que outras lideranças de bases também podem assinar meus parentes. Portanto, lá vocês têm que preencher bem direitinho, pedir para... Você pode estar orientando para liderança, tem outras lideranças que não preenche direito, correto, né? Aí você tem que estar lá do lado dele, olhando se a pessoa está preenchendo correto, né? Que lá tem, a pessoa precisa colocar o nome completo, o nome do RG, se a pessoa tem assinatura que é possível assinar, ele pode assinar. Uma forma de legitimar a sua declaração, né? Esses dados da liderança. Assim, é muito importante, né? De dizer que não é só fazer inscrição, né? Mas a pessoa tem que ir lá também fazer a prova, façam prova, e depois que vocês passarem, que eu diria que também lá na Unicamp tem um movimento estudantil, outros estudantes não indígenas, os próprios professores, sempre estarão de braços abertos aí já já aguardando vocês, né, para vocês ingressarem lá, e que também já teremos que a universidade, eu diria que é cheio de modas, né? Aí eles inventaram de veteranos e calouros, né? Então já tem veteranos indígenas aí que estão já orientando vocês no curso que vocês entrarem, inclusive eu acho que da ciência da computação, onde não tem parentes, mas que tem parentes da área de exatas que já estão estudando cálculo 1, essa introdução não sei, de matemática, outras coisas, né? E que eles vão estar muito dispostos a ajudar, né? E também tem os outros que são não indígenas aí, que também sempre estão aí orientando a gente, principalmente na moradia. É só procurar, eu diria. E não esquecer de documentações que a Bolsa Base exige, né? Exige muitas documentações. Eu diria que até vou falar aqui com meus companheiros aí que estão na coordenação aí do movimento estudantil indígena da Unicamp, para que eles disponibilizem na página, nas redes sociais do coletivo, orientando quais documentações que o aluno pode levar para ganhar bolsa, né?
porque requer muito. E é muita coisa, né? Principalmente para nós, os nossos pais que moram na aldeia, onde não tem nem internet, lá para Cachoeira é difícil ter internet, difícil ter telefone, não tem lá, não tem antenas para sinal de celular, né? Então aí para mim, para os outros interiores é muito difícil, né? Porque os familiares precisam descer para a cidade, gastar coisa que não tem, para enviar no correio é muito caro. Então eu acho que é muito viável a pessoa já ir, a pessoa que tem conhecida, estudando já na Unicamp, entre em contato com essa pessoa e essa pessoa também pode orientar vocês quais documentações precisaram para ele e quais que pode precisar para você, né? Então, eu acho que é bom fazer essa estratégiazinha, ir lá e tudo vai dar certo, assim. Treine redação, que a nota de peso é redação no vestibular indígena. Como eu já disse, tem muitos parentes aí de vários cantos do Brasil aí vão fazer. Então, eu diria que para os que vão fazer e passar, estaremos aguardando vocês aí na Unicamp. E também eu quero dizer assim, fazer assim para os parentes aí, faça inscrição no curso de filosofia. Que ano passado tiveram 2, mas que não chegaram a estudar, né? Não chegaram a cursar, devido às particularidades, os desafios, né? Então, façam as inscrições, porque esses são os momentos oportunos para nós, que há muito tempo fomos negados, né? Nesses espaços que agora estão se abrindo as portas aos poucos, né? E também agradecer desde já aos professores da ciência da computação que estão organizando essa live, ao José Alves e aos outros companheiros e companheiras que estão aí. Obrigado, Siribi. Yanapá, você gostaria de complementar e falar de algumas outras dicas? Sim, eu vou falar só sobre a declaração da comunidade, né? Quando eu saí, né, peguei a declaração da comunidade, das lideranças, assinatura das lideranças, e depois eu fui para a FUNAI, né, pegar a declaração da FUNAI também, e depois eu leio, né, tudo, né, porque antes de eu ir para fazer a matrícula, né, eu entrei no site da Unicamp, no Converse, né, para ver, né, qual os documentos que eles vão precisar, né. Aí eu levei tudo, né, a assinatura das lideranças tradicionais, né, da aldeia e coordenação da FUNAI também. E levei tudo, e para não faltar para mim, né, levei tudo, e deu certo lá, né, quando eu fiz matrícula, né. Por isso que eu peço se alguém ficar com dúvida, né, para procurar a gente, né, para tirar dúvida, para eles perguntar qual documento eles vão levar, né. Isso que eu só queria falar sobre isso, né, que se indígena, né, algumas perguntas, né, alguma dúvida, né, tira com a gente, né, para a gente explicar para eles, né. Então é isso, Leandro, né. Exato. Obrigado, Yanapá. Então, eu gostaria também de aproveitar nesse segundo bloco e falar rapidamente, né, que agora nós temos 2 vagas para o curso de Ciências da Computação e 2 vagas para o curso de Engenharia de Computação, então, para o vestibular já desse ano. E um assunto que foi bastante discutido aqui em relação a essas questões
financeira, as bolsas, enfim, a questão da burocracia para conseguir essa bolsa, o período aí até ser contemplado e receber a bolsa. Gostaria de falar também um pouco sobre uma iniciativa do professor Anderson, que é o diretor do Instituto de Computação. Então, lá no Instituto de Computação, a gente já tem algumas iniciativas de conseguir recursos financeiros com ex-alunos através de doação para montar programas que possa, além dessas bolsas que já foram apresentadas pelo professor José Alves, no Instituto de Computação a gente tem nossos programas internos para ajudar alunos carentes e, então, no caso, o Anderson já está vendo essas questões de ter a opção de usar esse recurso também para o auxílio a indígenas que forem aprovados, né, no curso de Ciências da Computação. Então, é algo que o Instituto de Computação já vem fazendo há algum tempo, esses programas para arrecadar recursos com ex-alunos que querem recontribuir, né, querem contribuir com a Unicamp, então são ex-alunos que hoje são empresários, então eles fazem doação para o Instituto de Computação, e a gente tem utilizado esse recurso para complementar bolsas de alunos, e também agora, vendo essa necessidade, não apenas dos alunos indígenas, mas os alunos carentes não indígenas também, que têm dificuldade de se manter o primeiro mês na universidade, dados os custos de mudança, moradia. Então, o Instituto de Computação está com esse programa aí para visar a permanência, né, desses alunos e ajudar esses alunos no início da sua vida acadêmica na Unicamp. Então, passando agora para o terceiro bloco, que eu vou abrir para perguntas. Então, quem tiver interesse de fazer perguntas, se vocês descerem aí na janela, tem uma barra que vai aparecer levantar a mão, aí vocês podem levantar a mão, e aí a gente segue a ordem aí das perguntas, e aí tanto o professor José Alves, eu, ou o Siribi, ou o Yanapá, podemos aí responder essas dúvidas. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de fazer a pergunta? Se alguém tiver com problema no microfone, pode mandar a pergunta também pelo chat. Boa tarde. Eu preciso falar porque eu vi duas mãos levantadas e aí o Leandro não falou nada, desculpa. Tá visível as mãos levantadas ou não? Sim, sim. Então, aqui tem eu acho que tá o Anderson, só que eu acredito que seja a minha que esteja conectada. Ana, qual que é a sua pergunta? O Leandro, sou eu, a Ana, tá? Essa uma das mãos é minha, a outra é da Débora. Eu deixo a Débora perguntar primeiro, porque ela já tinha levantado a mão faz tempo também. Tá? Depois eu pergunto. Tudo bem. Débora? Débora, caso você estiver falando, o seu microfone está no mudo. Bom, Ana Selma, você gostaria de fazer a pergunta primeiro? Eu acho que a Débora está com problemas no microfone. Sim, Leandro. Boa tarde a todos. Aliás, não é só uma pergunta, são algumas para o professor José Alves, referente às bolsas. No início, ele falou que os alunos desse ano, por exemplo, entrarão a partir de agosto, fazendo tipo uma preparação, e em 2022 terão acesso, começarão a fazer o curso que eles escolheram.
Em agosto, os alunos indígenas já terão acesso a essas bolsas? Uma das perguntas. A outra pergunta é a bolsa. O processo de bolsa, eu faço ideia como que funciona, mas os alunos indígenas terão essa bolsa, ou as bolsas auxílios, nos anos seguintes, e essas bolsas auxílios, a partir do segundo ano, tem alguma ligação com o rendimento acadêmico específico de cada um? A princípio é isso. Obrigada. Posso responder, Leandro, direto? Claro. Fica mais fácil, né? Bom, Ana Selma, se o aluno for matriculando dia 2 de agosto, ele é aluno da Unicamp, não interessa, ele já está fazendo todas as disciplinas do currículo pleno do curso dele, ou essas disciplinas que nós estamos chamando de percurso formativo diferenciado, né? Então, que é aula de matemática, aula de português, né? aula de culturas indígenas. São 3 disciplinas que serão oferecidas. Claro que o pessoal que vai para o IC, por exemplo, é fundamental que faça a disciplina de matemática, né? E de português é fundamental para todo mundo, né? Inclusive para nós, que é uma língua que demanda muito, é bastante exigente, né? Então, o aluno tem bolsa desde o início. E outra, tendo tido a bolsa, você é avaliado continuamente do ponto de vista, se você tem uma mudança de condição econômica, não tem sentido você ter a bolsa, porque os recursos da universidade são limitados, né? Talvez até mesmo discussões sobre se algum instituto tem recursos. Eu sou responsável pelo vestibular, mas de qualquer maneira a informação geral o aluno não vai perder a bolsa, só vai deixar de ter a bolsa se a condição social dele melhorar, porque o recurso da universidade ele é planejado aí para acompanhar o estudante, que a situação de fragilidade ou de apoio não é para um semestre ou 2, é para que o aluno possa permanecer na universidade como um todo. Mas ao longo da formação ele tem outras oportunidades de bolsa, de iniciação científica, né? Então aí tem uma série de oportunidades que vão se abrindo, né? Então é caso a caso, mas a ideia é de ter sempre continuidade. Segundo, o aluno tem que estar dentro, né? Ou seja, até hoje não existe nenhum critério que delimite ou que limite a continuidade do aluno com bolsa. A questão é que o aluno tem... então, por exemplo, se ele foi reprovado em todas as disciplinas, vai perder a bolsa? Não, se for por um semestre ou 2. Mas se o aluno se visivelmente o aluno não tem empenho, não tem participação, não tem rendimento, ou visivelmente esse aluno vai acabar ficando de fora, mas isso é uma questão depois de 2 ou 3 semestres repetindo as mesmas coisas, ou seja, o aluno que não teve o compromisso com a atividade acadêmica. Só nesse caso que se leva... Essa é uma discussão que está em curso aí, mas só para entenderem que não, a ideia é que vocês possam fazer o curso inteiro recebendo a bolsa. A inscrição é gratuita, tá? Obrigada, professor, esclareceu. Aproveitar para reforçar aqui que a Dida deixou um comentário, que os estudantes com filhas e filhos, eles têm direito a vagas na creche, na pré-escola, de 6 a 12 anos. Não sei se o professor José Alves quer complementar sobre essa questão da vaga para os filhos. Não, eu sinceramente, eu não sei exatamente todas as bolsas, essas questões relacionadas à creche, né, o direito à creche, eu sei que a maior parte das pessoas que estão na creche é de funcionários, mas eu sei que existe para alunos também, mas eu não sei exatamente tudo. Né? Tá. Se a Dida quiser falar. Exato. Bom, Dida, depois, se você quiser complementar e falar um pouco mais sobre isso, eu vou aproveitar aqui para responder uma dúvida da Débora. Ela colocou que não entendeu sobre a segunda chamada. Eu acredito que ela esteja falando da segunda chamada após a aprovação, né, para fazer inscrição. O professor José Alves pode complementar, mas a ideia é que se o aluno perdeu a primeira chamada, ele vai ter uma segunda oportunidade para se inscrever. É isso mesmo, professor? Não. Não? Não, segunda chamada é o seguinte, então vamos imaginar, né? Você, Leandro, passou para a engenharia da computação e você não se matriculou.
Na semana seguinte, esta vaga do Leandro não pode ficar esperando o Leandro, porque se ele não matriculou, porque talvez ele tenha outro interesse ou não tem condições de vir. Então, a segunda chamada é que eu vou chamar, vai rodar uma nova lista de aprovados. É isso que nós chamamos de segunda chamada. E aí, então, vai chamar aquele que está imediatamente depois do seu nome. Se hipoteticamente fosse o meu nome, então eu vou ocupar a vaga que o Leandro não se matriculou. A vaga, o Leandro passou na frente. O Leandro teria que ser foi chamado. Não matriculou, segunda chamada. Eu não matriculei, terceira chamada. E assim vai. São 4 chamadas para que possa preencher as vagas. Perfeito, obrigado, professor. Bom, a Miriam mandou no chat a questão da creche. Então, tem todo um processo também para a vaga, mas ela mandou detalhado aqui no chat. Quem tiver interesse pode dar uma olhada. Então, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho, gente. Oi, boa tarde, todo mundo. É que eu fiquei meio em dúvida sobre a questão que o Siribi falou sobre quem já tem uma graduação fora da Unicamp, quem se inscrever, passar, né, nesse ano, que já tem alguma graduação, não vai concorrer às bolsas? Eu fiquei meio em dúvida isso, sabe? Olha, essa é uma questão que não atinge os estudantes indígenas que nós temos hoje, viu, Rayane? O que existe, bom, primeiro que essa informação também, para mim, é a primeira vez que estou ouvindo desta forma. O que existe é o seguinte, política de ação afirmativa, ela tem que ser o beneficiário tem que usar apenas uma vez, porque há restrição de recursos. Então, eu não posso, um estudante que já teve oportunidade numa universidade pública, ele pode continuar estudando, mas ele não pode recorrer a políticas de cotas para isso ou a política de benefícios para sua permanência. Mas eu vou chamar a atenção para um detalhe. Por exemplo, aluno de pós-graduação pode ter bolsa. Ele já tem graduação, mas ele continua em processo de formação. Então, às vezes, aí as informações circulam de uma maneira errada, mas para vocês aqui, estudantes indígenas, acho que esse não é o caso. Nenhum de vocês, que eu saiba, já é detentor de diploma de ensino superior. Né? Então, não vamos criar problema onde não tem, vamos pensar na facilidade do sistema que tem, que senão vai criando um zoom de coisas que a pessoa nem, talvez, tenha uma informação, mas se não. Então, é só para chamar atenção para isso. Tá, obrigado. A Ana Dias, ela tem uma pergunta, então vou passar a palavra para ela fazer a pergunta. Enquanto isso, eu vou desativar o alarme aqui de casa que disparou. É o pedido para encerrar a reunião. Sim. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou mais simpatizante mesmo da causa indígena, tá? Mas não sou estudante e nem pretendo prestar o vestibular. Mas eu vi um post de uma amiga sobre incentivando os colegas, né? Uma amiga do grupo dos acadêmicos indígenas, né? A própria Rayane acabou de falar sobre quais são as estratégias que os indígenas que passaram no vestibular têm adotado mediante a prova, sabe? Por exemplo, se fizeram a prova antes, pela internet, pegaram a prova, ou fizeram a redação primeiro. Eu acho que é uma dificuldade que os alunos têm, e essa é uma questão. Então, pensar para o Seribi e para o Ianapá responder, por favor. E se a Rayane, que eu vi, cujo post eu vi essa questão, poder responder também, falar alguma coisa, até para ter um tom assim feminino na questão. E outra coisa que eu acho que, pensando no que foi falado até agora, é o seguinte: se o aluno resolver trocar de curso, por exemplo, ele ingressou num curso, e aí no meio do caminho ele troca, ele quer fazer outro vestibular, o acadêmico indígena, ele tem alguma restrição nessas bolsas ou não? Não tem nada a ver. Tá? Então, são só essas duas questões. Essa primeira questão sobre estratégias, né, mediante a prova, no dia da prova mesmo, ou um pouquinho antes, pegou a prova, fez tudo mais, e a outra, essa questão aí. Só isso. E se a Raí puder complementar, por favor. Bom.
Enquanto eles não falam, vou aproveitar a sua pergunta e responder objetivamente, Ana. O estudante indígena, se ele mudar de curso, isso não interfere na questão das bolsas. E eu digo mais, ele pode, inclusive, concorrer a um segundo vestibular indígena, porque o que nós colocamos esse limite de só 2 vestibulares indígenas, ele pode concorrer quantos ele quiser, mas ele só pode se matricular em 2, né? Por qual motivo? Só para tentar esclarecer. Porque senão nós vamos criar um estudante que entra, faz o primeiro ano na Unicamp. A chance desse estudante querer mudar de curso é grande, porque ele pode descobrir outros cursos, mas ele também está melhor preparado que aquele que não está na universidade. E aí, vocês imaginam, agora ele está no segundo ano, ele vai prestar um terceiro vestibular, depois um quarto vestibular e um quinto vestibular, e ele pode ficar assim infinitamente. E isso tiraria vagas daqueles que ainda não tiveram oportunidade. Então, é importante saber que o estudante indígena pode concorrer, pode matricular-se duas vezes pelo vestibular indígena. Não sendo este caso, ele pode, no vestibular tradicional, ele pode ocupar quantas vagas ele quiser, tá certo? Quantas vezes ele quiser. Mas, por conta dessa modalidade aqui, isso é importante os alunos saberem. Falando bem abertamente, tem muita gente esperando o dia que abriu o curso de medicina. Então, pode ser que boa parte dos nossos atuais estudantes busquem medicina e alguns deles consigam esta vaga na medicina, né? Ou mesmo agora com computação, que é um dos cursos mais concorridos da Unicamp, e é a ciência da computação. Não, ótimo, é só para saber mesmo, porque fico pensando, né, se até a gente que presta vestibular, faz cursinho e tudo mais, tem essa dúvida quanto ao curso, imagina eles, né? Então, assim, acho que muitos têm essa ideia de que possa, né, ter uma troca. Obrigada. A Rayane e a Anapá, vocês querem seguir uma ordem aí para responder ao questionamento da Aninha? Vocês estão com o microfone desligado. Se eles não... A Rayane consegue... Então, a Ana falou sobre, assim, dicas, né, como fazer, assim, a prova e tudo mais. Quando eu fiz o vestibular a primeira vez, eu tive já me preparei bastante para mim ir fazer, né? Então, eu ainda cursava o ensino médio, fazia uma grade para me estudar aqui em casa, aí, mais à noite, eu fazia um cursinho. E quando eu fui fazer o vestibular indígena, eu fiquei muito nervosa, né? Porque eu falei assim, nossa, houve toda aquela preparação, eu vou me cobrar bastante. Então, acho que foi um dos meios que mais me parou, assim, sabe? Aí eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que ficar tranquila, que eu não tenho que me cobrar demais. E, assim, aí eu fiz a prova. Quando eu peguei a prova na mão, eu já fui olhar a redação, o tema, que eu acho que, assim, a redação, ela é a manda-chuva, né? 50% da nota é ela que faz a diferença. Aí, então, eu vi o tema da redação e comecei a responder as questões que eu já tinha mais, assim, mais chance de acertar, né? Que eu estudei mais. Então, assim, para mim já foi um pouco meio difícil, sabe? Aí, porque tem toda aquela burocracia de a gente escrever certinho, e como o José falou, a gente é mais da oralidade. Então, é muito difícil, sabe? A gente se cobra muito. Então, para mim, assim, eu acho que a gente tem que focar mais, assim, na redação e depois abrir as questões que você tem mais afinidade. E eu acho que é isso que a Ana quis dizer, para não ficar nervoso, né? Ajuda muito, ter uma noite de sono muito, muito boa, descansar bastante, se preparar, porque a gente sabe que quando a gente vai prestar um vestibular, a gente tem que estudar, tem que se dedicar, por causa que nada é fácil, não vai cair assim nas nossas mãos. Então a gente tem que ter uma preparação antes. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Obrigado, Rayane. Anapá, o Siribi, vocês querem complementar?
Eu diria que, como é que eu vou dizer? Assim, tem, como eu falei, né, que tem muitos parentes como Rayane, né, que tem toda essa preparação, que tiveram essa oportunidade, né. Tem muitos aí que não fizeram, que não tem muitos parentes também que estão há muito tempo fora da sala de aula, né, e o desafio também é muito grande, mas que é questão de atenção mesmo, eu diria. Que eu fiz, eu passei, né? Aí eu posso dizer assim, é que nem aquelas, que os parentes, outros parentes que passam, dizem isso, né? Assim, dizem, olha, prestei até que eu saí bem, até que estava fácil, dizem, né, na prova, mas só que quem está fazendo sabe, né, que é difícil. Eu diria que é um pouco difícil, sim, mas como é muito concorrido, a pessoa tem que fazer bem redação, né, redigir bem, com clareza, ter calma, não responder assim rapidamente, né? Porque tem às vezes a gente é empolgado, né? Quando a gente vê outro parente saindo primeiro, a gente quer sair também, né? Aí então a gente vai marcando que nem aquela frase que a gente repete às vezes, né? Mamãe mandou riscar aqui. Mamãe mandou riscar aqui. É porque a gente quer sair porque o nosso parente ou nosso amigo que a gente conheceu na porta de fazer a prova e está fazendo o mesmo junto com você na mesma sala, aí você vê que tu conversou já saiu e tu quer sair já também. Então eu diria que vai muito por você mesmo, tem bastante força de vontade, né? E bola para frente. Eu diria que passou do vestibular, chegou no Unicamp, mas precisa permanecer dentro da universidade também, que, como eu falei, que a pessoa tem que passar pelo menos uma matéria obrigatória do curso para não ser jubilado, que muitos parentes também jubilaram, muitos não, alguns parentes jubilaram, né? E também questão de questão emocional, né? Que também tivemos bastante número expressivo, né? Sobre ansiedade, a distância de a gente morar longe dos pais, dos irmãos, dos amigos, também atrapalha um pouco no estudo, mexe com questão psicológica, né? Isso atrapalha, eu diria, um pouco, né? Mas que lá na universidade tem um setor específico para a saúde, para cuidar da nossa saúde mental, e assim, vocês abraçarem esse desafio, né, como eu falei, e até agora eu digo assim, no sentido de que eu, dentro da universidade, ainda não vivenciei ainda, né, um relato, assim, de discriminação, de preconceito ainda, mas que, assim, por onde eu passei, sempre fui bem recepcionado dentro da universidade, dentro da moradia. Tem muitas pessoas maravilhosas, né, aí, que sempre estão colaborando com a gente, e está pronto para viver a outra realidade, né, que a realidade é outra. Tem que estar com muito mente aberta, né, porque a diversidade é maior, as nossas especificidades, diferenças, né, modos de viver, e o bom é que a coletividade funciona bastante. E eu diria que os professores aí, os parentes aí da ciência da computação que vão vão estar aí esperando de braços abertos, inclusive o professor José Alves é da História, né, professor da História. Eu brinquei na live passada, vou brincar de novo, ele é famoso, o professor José Alves, como é que é, ele sempre está no bate-papo do Café Filosófico aí de Campinas, aí então, se vocês forem aí no YouTube, pesquise aí professor José Alves, aí vão encontrar aí ele abordando várias temáticas aí, então, você que está com dúvida de fazer inscrição, aí pode pesquisar o nome do professor José Alves aí no curso de História aí, que vocês já vão se animando, aí eu acho que
quem é mais apto a dar dica também para essa questão de computação deve ser o professor Leandro, né? Convidar os parentes aí para abraçar esse desafio, porque eu digo esse desafio porque tem várias questões que envolvem, né? A vida acadêmica, a vida pessoal, vida amorosa, você se apaixona, tanto nos estudos, tanto da questão de afetividade, né? Que também você vai descobrindo a sua vida pessoal, profissional, planejando e organizando. Por isso que eu diria que é muito importante a gente estar disposto a abraçar esse desafio e que quando vocês forem por lá, estaremos de braços abertos, assim, esperando, né, vocês. E para as maiores dúvidas, estamos à disposição também. Eu digo que outros parentes também estão. E tudo vai dar certo. Obrigado, Siribi. Ana Paula, você gostaria de complementar? Bom, pessoal, eu vou abrir espaço. O Ana Paula conectou. O Leandro, então, né, mas eu sou Ianapá, né, que não estudou, eu não fiz ensino médio na escola, né, só fiz, como que fala, curso para os professores, né, magistério, né, aqui no Mato Grosso, né, 2 vezes por ano, né, mas eu não fiz aula mesmo, né, no ensino médio na escola, né. Então, estudei bastante sozinho, né, em casa mesmo, né. Procurei um professor, né, não indígena, né, como que faz redação, né. Aí ele me explicou e eu fui, né, para fazer a prova, né. Eu fiz a prova como ele tinha me ensinando, né, como que faz redação, né. Antes da prova eu estudei bastante sozinho, né, sozinho em casa mesmo, né, e vendo os textos, né, para me decorar as palavras, né, como que mas eu não sei escrever as palavras corretas, né, por isso que eu estudei bastante, né, durante quase 5 meses eu estudei, né, antes de fazer a prova, né, porque eu não decorava as palavras, né, e por isso que eu estudei bastante em casa, né, vendo as palavras, né, como que escreve, como que eu posso escrever essas palavras, né, assim que eu fui, né, quando eu fiz, né, eu vi redação, né, sobre indígenas, né, tecnologia acabando a cultura indígenas, né, e é isso, né, e depois passei, né, então é isso, né, eu só queria dizer isso mesmo, né, como que eu fiz, como que eu estudei, né, antes da prova, né, mas eu estudei sozinho em casa. Tá bom. Obrigado, Ana Obrigado. Paula. Pessoal, a gente já se estendeu bastante, né? 5h45, estava com a ideia ali de fazer em 1h e 15. No entanto, a gente tem mais 2 perguntas, eu vou abrir aqui rapidamente para a Miriam e para o Jonathan fazer essas perguntas, e quem tiver alguma dúvida específica em relação ao curso de Ciência da Computação, já deixei no chat aí o meu e-mail, pode enviar e-mail que eu respondo a dúvida de vocês. Então, primeiro, eu vou abrir aqui para a Miriam, para poder fazer a pergunta. Oi, gente, boa tarde. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, não. Eu vou deixar uma palavrinha de incentivo. O meu nome é Miriam, eu sou estudante de letras, sou mãe solo, sou moradora da moradia. Queria compartilhar com vocês um pouco a experiência também de quem não é indígena, para a gente poder se identificar nas dificuldades, assim, das experiências e como atravessar elas, né? Porque, por exemplo, o que eu queria dizer, assim, o vestibular em si, ele acaba sendo bastante assustador para todo mundo, né? Eu também venho de família de baixa renda, não escolarizadas, mas eu sou
paulista, né? Minha cultura é aqui do estado de São Paulo e não indígena também. Mas eu queria dizer assim, não se assustem com a prova, se preparar é importante, eu acho que para os povos originários, para os povos indígenas, é muito importante, assim, realmente procurar um pouco mais esse domínio da língua portuguesa, porque depois também aqui vai acabar sendo uma exigência no caminho, né? Mas que também não se assustem com essas dificuldades, no sentido de vir também enfim, de um perfil não esperado pela academia, né? A gente vai superando essas dificuldades, a Unicamp ela tem bastante suporte depois que você chega, mas o que eu queria falar era do vestibular. Tipo assim, a prova é importante que se tenha concentração e foco. Por quê? Porque são muitas questões para curto espaço de tempo. É natural entender que nem todas as questões você vai saber a resposta. Então, assim, a gente não pode entrar se achando tipo burro, entendeu? Meu Deus, que pergunta difícil, não vou saber responder, ou olha quantas questões não vai dar tempo. Porque, na verdade, a prova do vestibular, ela vai ser para você passar um desafio de você com você mesmo, de você confiar nos seus conhecimentos e colocar isso na prova, e de você não desistir da prova até o último minuto. Porque não dá para cumprir com a prova toda no tempo todo da prova. O tempo completo da prova não é suficiente para a prova toda. Então, se aquele amigo que está saindo antes, ele já desistiu, ele não é que ele terminou, é que ele desistiu. Para você terminar a prova, você tem que ficar até o último minuto dela. Então, assim, descanso, concentração e segurança, confia em você nessa hora de fazer essa prova, porque você vai vencer você mesmo e vai conseguir a vaga, principalmente para o vestibular indígena, que ainda não está tão concorrido entre indígenas. As vagas nem todas são tão concorridas ainda, né? Não sei como que está agora, preciso observar. Mas assim, não se assustem com a prova. Façam a prova, tentem. E não passar no vestibular também a primeira vez, também é comum. Tá bom? Era isso. É só um incentivo e sobre acolhimento, a gente vai estar aqui para acolher vocês. As dificuldades em relação às vivências, às mudanças, elas também são compartilhadas por nós que não somos indígenas, são muitas mudanças mesmo. Vim para cá o Barão Geraldo é um território de transformação na vida da gente, então venha com essa expectativa, coração e mente aberta, e vamos estar junto por aqui. Obrigado, Miriam. O Jonathan, ele estava com a mão levantada, mas ele abaixou. Jonathan, você ainda vai fazer a pergunta? Boa tarde, licença para falar. Eu sou indígena do Maranhão, mas atualmente moro no Pará, e eu queria entender sobre as inscrições, porque a gente não vê muitos indígenas do Maranhão se inscrevendo. E as cidades são um pouco longe, né? Tipo assim, eu vi que as cidades são do Amazonas, Mato Grosso, Recife, acho que São Paulo, né? Eu queria saber como é que fica a situação de indígenas de outros territórios, como no Pará ou no Maranhão, que queira se inscrever e não tem condições de se deslocar para fazer essa prova. Tem outra maneira de ingressar na Unicamp através do vestibular ou só mesmo essa prova? Professor José Alves? Bom, a universidade, obviamente, não existe um único vestibular indígena, existem vários. A UNB faz o dela, né? As universidades aí do Pará fazem, eu não sei se a UEMA ou tem algum processo específico para os estudantes indígenas. A Unicamp, quando ela decidiu, ela escolheu, né, porque ela ia fazer uma parceria com a Federal de São Carlos, de fazer a prova no Amazonas e Campinas especificamente, e Pernambuco. E aí depois nós agregamos Mato Grosso do Sul, por ser uma realidade, e um estado próximo aqui é o estado de São Paulo, e as cidades foram mudadas depois que nós ouvimos os candidatos, os primeiros acadêmicos indígenas. Infelizmente, a gente não consegue fazer a prova em todo o país, né? E essa não é uma responsabilidade, por exemplo, de uma universidade do estado, aqui de São Paulo. Ela teria que ser uma responsabilidade do governo federal, né? Então, só para entender que nós optamos por esse modelo.
alguns candidatos do Pará, alguns estudantes nossos que são vindos do Pará, eles se deslocaram e tem esse investimento mesmo das comunidades, das pessoas, para poder vir fazer a prova, né? Mesmo dentro das cidades, né? Então, por exemplo, o pessoal de São Gabriel sempre gosta de falar que a prova é na cidade, não é na comunidade, que às vezes eles têm que andar 500 quilômetros para poder chegar até a prova, né? Então, são realidades muito diferentes, muito diversas. O outro caminho é concorrer pelo Enem, não este ano, mas em 2022 e tal, aí você pode concorrer usando a sua nota do Enem e você pode acessar a Universidade de Campinas. Se não, é o vestibular. E só para, pegando as informações aí, né, a prova dura 4 horas. São 50 questões para serem feitas em 4 horas e uma redação, né? Então, acho que dá aí para vocês pensarem um pouco que tem como disse a Miriam, né, não pode desistir ao ver o colega foi embora, e como o Siribi citou, o colega foi embora, não, talvez ele não estivesse preparado. A minha dica é você ler com muita atenção e ir marcando, ir excluindo as alternativas conforme algumas são mais absurdas, né? Você vai até você chegar àquela que parece ser a mais verdadeira. E uma outra questão para tranquilizar vocês: não perde ponto na redação se você escrever a palavra de uma maneira diferente da norma oficial, tá certo? Se você, uma palavra que é com X, você escrever com S, isso não tira ponto. O que a gente precisa é ver o raciocínio de vocês. Claro, tem que se comunicar de uma forma minimamente compreensível. É isso que se cobra numa prova de vestibular, quando você tem a produção da redação. Por outro lado, né, essa redação ela não vai cair assim do nada, ela coloca uma situação que você tem que entender que situação é aquela, e depois você escreve um texto interpretando aquilo. Como foi mencionado a respeito da tecnologia e a convivência da cultura indígena. Qual é a sua posição sobre isso? Então, sempre a prova do vestibular indígena dialoga com a experiência de vocês, estudantes indígenas. Os conhecimentos da matemática estão colocados a partir de produção e de informação que dialoga. A biologia também busca lá experiências dos povos indígenas, hábitos alimentares, né? Tantas questões que partem da cultura dos povos indígenas. A prova do vestibular indígena ela é feita por professores que são pesquisadores ou são militantes das causas indígenas, então, portanto, são pessoas que conhecem bem a experiência escolar dos estudantes indígenas, né? Isso para dizer para vocês acalmarem um pouco. Eu entendo perfeitamente. Miriam deu aí o recado. Não considerem a vida de vocês assim, passei ou não passei, como sendo a coisa mais importante. O vestibular é uma etapa da vida de nossa, né? Não precisa passar de primeira também. Tá bom. Obrigado, professor Zé Alves. Então, gostaria de fazer um encerramento. O bate-papo foi muito bacana, tanto é que estava previsto para 1 hora, a gente se estendeu aí por 2 horas. Então, foi um prazer conduzir esse bate-papo com vocês. Gostaria de agradecer novamente o professor José Alves e o Siribi e o Anapá pela disponibilidade de poder permanecer aí por essas 2 horas, tirando a dúvida do pessoal. Agradecer também a todos aí que tiveram a disponibilidade de participar, desejar uma boa prova e que os aguardamos aqui na Unicamp para receber de braços abertos. E toda essa apresentação que foi feita, foi gravada. Em breve a gente vai disponibilizar o link para vocês compartilhar aí na comunidade de vocês, para a gente dar oportunidade para todos aí acesso a essa informação que foi compartilhada aqui hoje. Professor Zé Alves, você gostaria de fazer algum encerramento? Não, eu queria simplesmente agradecer a oportunidade que vocês do IC permitiram, né? A oportunidade, mais uma vez, de conversar com o Siribi e ter a oportunidade também de falar com o Ianapã, e desejar a vocês aí um excelente ano de 2021. Ajudem a divulgar entre os estudantes indígenas das suas comunidades, para que nós tenhamos muito êxito no vestibular indígena 2021. Tá bom? Um abraço a todos, então. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.